Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Olá! Nossa jornada de hoje é quase como a de um detetive espiritual, sabe? Gosto da ideia. A gente tem um nome, o Espírito Santo. E para muita gente, mesmo dentro da fé cristã, essa é a figura mais enigmática da Trindade. Sim, com certeza. Conhecemos as histórias sobre Deus Pai, sobre Jesus, o Filho, mas o Espírito fica meio que uma neblina teológica. Né? Fica. Então, nossa missão aqui é seguir as pistas deixadas nas Escrituras, guiadas por um capítulo do livro Teologia Sistemática de Rodman Williams, para tentar montar um retrato falado dessa presença. E essa analogia do detetive é perfeita. Porque o Williams mostra que as pistas não são assim, óbvias. Elas estão escondidas na linguagem, em metáforas. Nos símbolos. Exato. Não é uma biografia, né? É um perfil que a gente constrói quando entende as imagens. Vento, fogo, água. Cada uma é uma peça do quebra-cabeça. Excelente! Então, como todo bom detetive, vamos começar pela pista mais óbvia. O nome. O Espírito Santo. Isso. A abordagem do autor é desmontar esse nome, palavra por palavra. Vamos começar por Espírito. O que vem à mente? Intangibilidade. É o primeiro ponto. Exato. A definição é quase por oposição. Ele não é carne e ossos. Certo. Mas essa imaterialidade não significa fraqueza. Pelo contrário, ela é a fonte de outras duas características. A primeira, uma liberdade de movimento radical. Ah, como o vento. Isso, a imagem clássica de João 3. Jesus diz que o Espírito é como o vento, sopra onde quer. Você o escuta, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Não dá para mapear. E essa imprevisibilidade se conecta com a terceira ideia, que é a de poder, de energia dinâmica. Exatamente. Não é uma ausência de matéria, é uma presença de poder. O autor nos lembra lá de Gênesis, com o Espírito de Deus se movendo sobre as águas. Na criação. E da promessa de Jesus em Atos de que os discípulos receberiam dinamis. A nossa palavra dinamite vem daí, né? Vem daí. É um poder explosivo. E o fascinante é que uma característica define a outra. É porque ele é imaterial que ele pode ser totalmente livre. E é porque ele é livre que seu poder é tão dinâmico. Entendi, faz todo sentido. Ele não está contido em um lugar só. Exato. Sua esfera de ação é ilimitada. Ok, então a palavra espírito nos dá essa imagem de poder livre, invisível. Mas e quando a gente adiciona a palavra santo? Santidade parece o oposto de liberdade, só como pureza, restrição. É uma ótima pergunta, e essa é a tensão produtiva no coração da doutrina. A palavra santo traz primeiro a ideia de sacralidade, de ser separado do comum. Não, porque a santidade dele não é passiva. Williams usa uma imagem muito forte, um fogo queimando contra qualquer rastro de mal. Exatamente. A santidade do espírito é ativamente oposta a tudo que é impuro. E isso tem consequências reais, sabe? A história de Ananias e Safira. Nossa, essa história em Atos é chocante. O casal mente sobre o dinheiro da venda de uma terra e Pedro diz, você mentiu ao Espírito Santo. E o resultado é a morte instantânea dos dois. É brutal. É um lembrete brutal de que a santidade divina não é um conceito filosófico. Era algo que a igreja primitiva vivia na pele. A presença do Espírito trazia um padrão de verdade tão alto que a mentira não sobrevivia ali. Isso coloca a santidade numa perspectiva bem mais intensa. Bem mais, e a terceira faceta é a majestade, a glória. Como o cântico dos serafins em Isaías. Santo, santo, santo. E por fim tem aquela palavrinha que parece só um detalhe. O artigo definido. Que teologicamente é gigantesco. Porque a Bíblia fala de muitos espíritos, anjos, demônios, o espírito humano. Certo. Mas quando se diz o Espírito Santo, a afirmação é de unicidade. Ele não é um Espírito Santo, ele é o único, a fonte de toda a santidade e poder que a gente acabou de discutir. Ok, a base está montada, mas o retrato falado fica mais detalhado com os outros nomes. E principalmente com os símbolos. É aqui que a coisa fica mais visual, né? Fica bem interessante. Vamos começar pelos títulos. O primeiro que o livro destaca é o Espírito da Verdade. Um título que Jesus usa muito. Ele promete que o Espírito vai guiar a
toda a verdade. E o autor faz uma observação importante aqui. Que não é verdade sobre tudo, tipo física ou história. Exatamente. É a verdade sobre a realidade de Deus, sobre o reino e, principalmente, a verdade sobre quem é Jesus. A função do Espírito é testemunhar sobre Cristo. Entendi. Outro título é o Espírito de Vida, que nos liberta da lei do pecado e da morte. Sim, é uma força que vivifica. E isso nos leva a um dos títulos mais, eu diria, revolucionários. O Espírito de Adoção. Ah, esse é lindo. É. Em Romanos, Paulo diz que a gente não recebe um espírito de escravidão, de medo, mas o espírito que nos torna filhos adotivos. E por causa dele, podemos olhar para o Criador e clamar Abba, Pai. E essa expressão Abba, Pai, é o ponto central, né? É uma revolução. Abba era um termo aramaico, quase um balbucio de criança. É o nosso papai e paizinho. Nossa. Pense no contexto da época. Deus era o rei majestoso, o juiz. Chamar essa figura de papai seria quase uma blasfêmia. O que o Espírito faz é relacional. Ele transforma a distância infinita em intimidade de família. Mas espera aí. Essa ideia de chamar Deus de papai não corre o risco de diminuir a majestade dele? A mesma santidade que a gente viu com Ananias e Safira? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é o paradoxo da fé cristã. O Espírito Santo mantém as duas coisas em tensão. Como assim? Ele nos dá a confiança de um filho para entrar na presença de Deus, mas, ao mesmo tempo, nos lembra de que estamos na presença do Santo, Santo, Santo. É uma intimidade que não gera desrespeito, gera um amor reverente. Uma intimidade reverente. Gostei disso. E falando em imagens, vamos para os símbolos. O primeiro, vento e fôlego. Volta naquela ideia do poder invisível. Vento muito forte. E Jesus, ressuscitado, sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. O fôlego, ruach, em hebraico, é a mesma palavra para espírito e vento. É o sopro da vida de Deus. Depois temos o fogo. As línguas de fogo. Símbolo de purificação, de paixão, mas também de juízo. E a água, com Jesus falando de rios de água viva. É uma imagem de vida abundante, que sacia e transborda. E tem a pomba. A pomba, que desce sobre Jesus no batismo. Se o fogo fala de poder, a pomba fala de gentileza, paz, pureza. É interessante que algumas tradições judaicas associavam o arrulhar das pombas à voz do Espírito. Mas, de novo, essa tensão. A mesma fonte que descreve o Espírito como uma pomba gentil é a que usa o exemplo de Ananias e Safira. Como pode ser os dois? O livro não tenta resolver a contradição. Ele a apresenta como duas faces da mesma realidade. O espírito é gentil e pacífico, com o coração sincero e arrependido. A pomba é para Jesus, que é puro. Perfeito. O fogo e o juízo são para a hipocrisia, a maldade. A natureza dele não muda, mas a nossa experiência dele depende de como a gente se apresenta, com sinceridade ou com falsidade. Faz sentido. E por último, o selo do Espírito. O que significa ser selado pelo Espírito? O autor aponta 3 significados. No Império Romano, um selo significava, primeiro, propriedade. Tem um dono. Exato. Ser selado é ter a marca de propriedade de Deus. Segundo, significava proteção. Um selo oficial não podia ser violado. E terceiro, era uma garantia. Um penhor. Isso, como a primeira parcela de uma herança. Imagina o poder dessa imagem para os primeiros cristãos, que eram perseguidos. Ser a posse inviolável de Deus. Uau, é muito forte. Ok, já reunimos as evidências externas, agora vamos para o coração do mistério. Quem, de fato, é o Espírito Santo? Aqui a teologia fica mais densa. A primeira afirmação do livro é direta. O Espírito Santo é Deus. E a prova mais clara volta para aquela história de Ananias. Pedro diz, você mentiu ao Espírito Santo. E na frase seguinte, ele reformula, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ele iguala os dois. Mentir para o Espírito é mentir para Deus. Ponto final. Além disso, tem os atributos que só podem ser de Deus. Onipresença, o Salmo 139.
Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Nenhum lugar. Onisciência, Paulo diz que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E a onipotência, né? O livro de Jó afirma: o Espírito de Deus me fez. A própria criação é obra dele. Certo. Então, o Espírito a Deus, a segunda grande afirmação. O Espírito Santo é uma pessoa, e isso é fundamental, não é uma energia. Uma força cósmica. Isso é um alguém. Exatamente. E a personalidade dele explode no Novo Testamento. O melhor exemplo talvez seja Atos 13. A igreja está orando e o texto diz: disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. E ele fala na primeira pessoa, usa pronomes pessoais. Uma força não faz isso. Não faz. Ele tem inteligência, tem vontade própria. Emoções. A Bíblia fala para não entristecer o Espírito Santo. E essa palavra entristecer é muito forte. Não é irritar, é sobre causar dor a uma pessoa divina que vive em nós. Foi essa experiência que solidificou a compreensão de que eles estavam lidando com um alguém. O que nos leva ao ponto final e o mais misterioso: a distinção. Se o Espírito é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, como ele é diferente dos outros dois? E aqui a gente entra no coração da Trindade. O autor navega nisso com muito cuidado. A linguagem da Bíblia nos dá as pistas. O Espírito procede do Pai. Ele é enviado pelo Pai e pelo Filho. Ele não gera, como Pai, e não é gerado, como Filho. Exatamente. A relação dele é única. O autor usa um paradoxo brilhante para resumir. O Espírito Santo é Deus, mas ele não é simplesmente idêntico ao Pai ou ao Filho. Ele é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Essa preposição de faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mostra uma relação de distinção sem separação. São distintos nas pessoas e nos papéis, mas inseparáveis na essência. É um só Deus em três pessoas. É um mistério, né? É um mistério que a gente descreve, mas nunca vai esgotar. De uma presença que é poderosa como o vento e íntima como um filho chamando papai. E é fascinante ver como todas as imagens, fogo e pomba, não se anulam. São facetas diferentes que revelam as múltiplas formas como essa pessoa divina interage com o mundo e com a gente. Ele pode ser um furacão que transforma a história e a gentileza que traz paz. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final. Depois de explorar todas essas imagens, o poder do vento, a pureza do fogo, a vida da água, a gentileza da pomba, a segurança do selo, fica uma questão, né? Qual seria? Se fosse preciso escolher um único símbolo para descrever a necessidade mais urgente do mundo hoje em relação à ação do Espírito, qual seria? Seria o vento da mudança? O fogo que purifica a injustiça, a água que sacia a sede, ou a paz da pomba em meio a tanto conflito? É uma ótima pergunta. Não tem uma resposta certa, mas a pergunta em si já nos força a pensar sobre o que mais buscamos e o que talvez a gente mais precise.